Amém? Paz do Senhor, igreja. Eu acho que eu nem precisaria estar aqui hoje, porque o que já foi dito, tenho certeza que Deus está muito feliz. O Espírito Santo está confirmando neste exato momento o que Ele gostaria que nós ouvíssemos aqui na igreja. A oração é o nosso tema hoje. Tanto já ouvimos falar sobre oração, e Ele vem para confirmar. Quando recebi o convite do nosso querido pastor Júlio, eu já pensei logo, e aí, isso quer que eu fale lá na igreja, lá no setor onde eu fui criado, aqui no São João. E aí logo veio o tema, a oração. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10, vamos ler até o 18, vamos falar sobre oração, a armadura de Cristo, armadura, que nós, os cristãos, temos que buscar junto a Deus. Eu gostaria de agradecer a você que nos acompanha pela rede social, aqui da Igreja Assembleia de Deus Madureira, também pela minha rede social, pelo meu Instagram. Gostaria de cumprimentar aqui a minha esposa, pastor Kleber Secai, pastora Rosa Secai, em especial quem me convidou, o pastor Júlio, sua esposa, a evangelista Graça, a todos que estão aqui. Mandar também uma saudação aos pastores regionais Carlos Silvio e a Maria Alves, e a todos os presentes. Todo mundo já encontrou em Efésios 6? Amém? Efésios, que foi escrito por Paulo, apóstolo Paulo, cerca de 60 anos depois de Cristo. Paulo que fez aí as suas 3 missões, na Ásia, na Europa, propagando a igreja. Efésios 6, 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, a justiça, a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito Santo. Ore comigo. Senhor meu Deus, Paizinho de misericórdia, aqui estamos mais uma vez, meu Pai. Este teu servo pequenino aqui no local, mas eu peço humildemente que fale através da minha boca, porque o Senhor quer que a sua igreja escute, ouça e medite, que tenhamos dias melhores e que a sua igreja esteja mais unida. E assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar os seus assentos. Como disse, é motivo de prazer, de honra estar aqui pela primeira vez, pastor Júlio, evangelista Graça. Eu que sou um pequenino no Evangelho, um aprendiz, um estudante de teologia, congrego atualmente lá na Batista Nacional Shalom, pastor Enoque, pastor Sandra, os quais me deram um abraço. Comuniquei a eles que eu viria aqui, pediram para estender um abraço ao senhor evangelista e a toda a igreja. Irmãos, hoje eu trouxe aqui uma pesquisa teológica bastante interessante, também junto com uma meditação acerca da oração, para nos revestirmos da couraça da justiça, das armaduras de Deus para com todos nós. Como eu disse antes, muito já foi dito aqui hoje sobre a oração que é a arma de todos nós crentes que amamos e que seguimos a palavra de Deus contida
na nossa Bíblia, nos nossos 66 livros, mais de 31 mil versículos, 1.187 capítulos. Sábado passado tive a honra de estar presente na igreja Assembleia de Deus Catedral Cafarnaum. Os pastores Kleber e Rosa Sancari, o senhor estava lá. Nós tivemos momentos memoráveis. Eu comentei, inclusive, na oportunidade que estive, na minha rica oportunidade, em que recentemente eu vi num podcast uma pessoa na igreja bastante graduada nas forças do mal, a qual ela atestava que a ordem mundial é atacar a nossa igreja evangélica. A nossa igreja evangélica, que cresce somente aqui no Brasil, cerca de 1% ao ano, e já somos quase 70 milhões de brasileiros evangélicos, que buscamos a palavra, que adoramos e que testemunhamos os feitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos sob ataque anunciado e já vemos, infelizmente, alguns resultados desse mal. No passado, no Rio Grande do Sul, foi inaugurado um cemitério satanista. Esse mês de abril, infelizmente, vai inaugurar a primeira igreja satânica do Brasil, lá na Dutra, chegando no Rio de Janeiro. E a arma que nós temos é a oração. Muito foi dito aqui. E Deus deixou para a gente vários ensinamentos acerca desta nossa arma poderosa. Quando vamos buscar a palavra oração, a palavra orar na Bíblia, nós as encontramos por mais de 370 vezes. A primeira referência acerca da oração na Bíblia está lá no capítulo 4 de Gênesis. O texto mostra que Enós, o filho de Sete, neto, portanto, de Adão e Eva, ele foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Javé, Jeová, são nomes dados a Deus nosso Senhor na Bíblia Sagrada, de acordo com a tradução derivada do hebraico. A oração já estava presente no Antigo Testamento em episódios e personagens bíblicos, como Abraão, Moisés, Davi, Isaías. Salmos, por exemplo, é um grande exemplo da expressão da oração no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, Jesus Cristo é considerado o mestre da oração. Inclusive lá, se não me engano, em Lucas 21, 37, 38, nos remete que Jesus Cristo, todas as manhãs, ia ao templo, ia ensinar no templo, e à tarde ele ia orar no Monte das Oliveiras. Vendo isso, os seus apóstolos pediram a ele para nos ensinar a oração. E essa conversa aconteceu exatamente no Sermão do Monte, onde os discípulos pediram a Jesus Cristo para ensiná-los a orar. Jesus Cristo sabe que sempre foi e será, como já disse aqui, o nosso Espírito Santo, Deus nosso Senhor, é onisciente, onipotente, está presente em todos os lugares, inclusive nos nossos corações, quando o busquemos. E Jesus Cristo ensinou aos discípulos uma oração universal, a oração do Pai Nosso, uma oração repleta de significados, tida como a oração mais completa que já existe. Eu convido a igreja a orar comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois é o teu reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém. Nessa oração, queridos irmãos e irmãs, autoridades eclesiásticas aqui presentes, fala sobre perdoar nessa oração. Depois que eu descobri que o perdão é a chave de tudo, até para destravar as nossas orações para com o céu, eu comentei com o Espírito Santo: olha, quando eu tiver a oportunidade, eu quero fazer um estudo específico sobre o perdão. E num desses cursos que eu fiz aí na Academia dos Pregadores, Academia Brasileira dos Pregadores, lá tem
um curso específico pequeno de 5 horas que fala sobre o perdão, e foi de grande valia para mim, inclusive para a gente descobrir e discernir o que nos ensinam às vezes de maneira errônea, de pessoas que não buscam, como a pastora Rosa Secai comentou aqui, que não buscam o conhecimento para poder ter a unção e falar o que de fato está contido na Bíblia, que é a palavra de Deus. Perdoar é uma decisão que envolve deixar de lado sentimentos de raiva, ressentimentos. Esta palavra ressentimentos, ela começa com retroceder ao velho sentimento, ressentimento. A palavra de Deus nos ensina que a oração só será ouvida se perdoarmos a quem nos ofende. A quem nos ofende. E em Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Eu gostaria que você prestasse atenção no próximo versículo, Mateus 6,15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma questão complexa, porque mexe com o nosso ego, e às vezes nós teimamos em não entender o real significado do perdão e acabamos deixar bloqueada a nossa oração, que não chega até o céu. Em Mateus 6,12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, pastor Júlio tem uma chave interessante, que isso aqui remete e que prejudica muitas pessoas por falta de conhecimento. Ele já disse que o mundo está perecendo por falta de conhecimento. As pessoas misturam muito dívida financeira com dívida sentimental, dívida de uma questão mais profunda, que é essa do ressentimento que nós estamos comentando. Essa dívida, essa metáfora, dívidas, contida aí na oração, ela nos remete ao entendimento de que o mal que fizemos ou que fizeram para conosco precisa ser reparado. É uma questão sentimental que trata aqui nesse texto. Não se trata de dívida financeira, que é o material. Então, não magoar, não guardar mágoa, dar os primeiros passos para a paz, não alimentar sentimentos ou ressentimentos, é o que diz aqui nesta palavra contida em 6,12 de Marcos. Sobre essa dívida financeira, essa questão material, é uma questão entre o credor e você, quem deve, ou no caso você tem para receber. Essa questão da dívida financeira envolve uma renegociação, uma redução de dívida, de juros, ou até mesmo, como se diz no ditado popular, o perdão total desta dívida. Aí nós estamos falando deste quesito, perdão de dívidas. Então eu espero que fique entendido o que está contido em Mateus 6,12, quando diz: e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu espero que você consiga desbloquear ainda hoje, através desse entendimento, e você concedendo o perdão, desbloqueando a oração, que a sua oração chegue até Deus nosso Senhor. Amém? O nosso assunto aqui é orar. Pastor Júlio, você que está acompanhando pela internet, pela nossa live, mas existe uma forma correta de orar. Nós já vimos aqui que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orarem através da oração do Pai Nosso, mas aprofundando um pouco mais na palavra, existe uma forma correta de orar, de fazermos esta oração. Eu encontrei em 1 Coríntios 13, 3 elementos importantíssimos que devem conter na nossa oração diária: a fé, a esperança e o amor. O primeiro, adorando pela fé e santidade, significa colocar Deus sempre em primeiro
lugar em nossa vida. Tudo que for fazer, dê graças a Deus. O segundo, perseverando no meio da esperança. A esperança é o que nos faz seguir em diante, é o combustível para que nós possamos caminhar e buscar esta nossa fé. A palavra de Deus diz que a nossa fé é aumentada através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você está pensando exatamente como você tem que aumentar a sua fé. Primeiramente através da oração, ouvir e ouvir a palavra de Deus. É como um túnel de luz escura, e lá no fundo tem a luz. Aquela luz lá no fundo do túnel é o Espírito Santo te chamando: venha a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Crescendo com amor é o terceiro tema, através da comunhão, encorajar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Amém? A fé, a esperança e o amor são os três elementos que devem ter essencialmente na sua oração. Mas por que orar, igreja, se Deus sabe de tudo? Lembre-se de que Jesus, nos seus 3 anos e meio de ministério aqui, ele sempre, ao fazer os seus milagres, ele chegava e perguntava: o que queres que eu faça? Ele já sabia de tudo, até mesmo antes do seu pensamento, pois ele é onipresente, onipotente. Enfim, mas ele quer exatamente que você e eu clamemos. Ele quer que falemos com ele. Então que conseguimos abrir o nosso coração para Deus nosso Senhor, para que o Espírito Santo ouça a nossa súplica através da nossa oração, e que efetivamente a nossa oração chegue até o Espírito Santo. Mas, queridos irmãos, para atingir níveis mais profundos com o Espírito Santo, sua oração às vezes é ineficiente, precisa de algo mais. Esse algo mais é o jejum. Está contido na palavra de Deus. Vou citar apenas 2 exemplos aqui. O jejum de Esther, que mudou o decreto de morte do povo judeu, seria aniquilado pelo rei Assuero. Outro exemplo, Jesus Cristo, que jejuou 40 dias, 40 noites, para fortalecer a sua comunhão com Deus e resistir às tentações do demônio. Apenas 2 exemplos, mas às vezes por motivo de saúde, um ou outro não pode fazer o jejum cumprido, às vezes um jejum maior, para conseguir níveis mais elevados. Converse com Deus, Ele vai te dar outras formas e vai aceitar da maneira que você tem condição de oferecer a Ele a sua devoção. Amém? Não quero me alongar muito, mas eu gostaria de compartilhar mais algo da palavra de Deus preparada para você na noite de hoje. Em Tiago 5,16 nos atesta que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Invoca-me e eu te ouvirei, lá em Jeremias 29, versículo 12. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? A conclusão disso tudo, irmãos e irmãs, é que estamos sob ataque anunciado do maligno, e o alvo é a nossa igreja evangélica. A arma que nós temos é a oração, como muito já foi dito aqui. Devemos nos reverter a todo momento de toda a armadura de Deus através da oração. Devemos usar o perdão, como já disse, para desbloquear a nossa oração junto a Deus, e ficarmos atentos ao que Deus nos responde, a maneira que Deus responde a nossa oração, ao nosso pedido. Deus fala com a gente através de acontecimentos, de circunstâncias, de exemplos de outros, exemplos de terceiros.
Em Provérbios 2:6 fala também da sabedoria e discernimento, ou seja, fala de Deus para conosco através de leitura bíblica. Então, se você não é um praticante da leitura da Bíblia, a palavra de Deus nos atesta, portanto, em Provérbios 2:6, que Deus fala conosco e pode nos dar resposta através da leitura bíblica. Mas Deus fala com a gente através de diversas formas. No passado, Ele, de tanto tentar falar com Balaão, falou até com Balaão através de uma jumenta, lá em Números 22, 28, 35. Fala também por revelações, usando outras pessoas, mas nós temos que tomar um cuidado, porque às vezes essa revelação ela é interesseira, e às vezes você ouve isso ou aquilo que convém àquela pessoa que está te proferindo aquela revelação, e aí você tem que discernir para saber se realmente aquilo é de Deus. Outro favor que você tem que prestar bastante atenção, mas que Deus também fala através dos sonhos. O pastor Cleber Secai hoje lá na Rádio 87, inclusive está com portas abertas para a Igreja Madureira falar a palavra de Deus através das nossas ondas. O pastor Cleber hoje dizia que Deus tem falado muito com ele através dos sonhos, a revelação dos sonhos. Pessoas que têm esse dom, Deus deu dons diversos, e para também se comunicar com o homem é possível através de sonhos, mas que também você tem que prestar atenção se esse sonho é real ou um sonho imaginário, aquele sonho famoso depois daquela feijoada, depois daquela janta pesada. Então você tem que prestar muita atenção, discernir e buscar até a confirmação. A oração é a poderosa arma que nós crentes temos, e a palavra de Deus diz que para fortalecer a nossa fé nós temos que ouvir a palavra de Deus, e temos que orar, buscar a Deus, o Espírito Santo, através da oração. Eu espero que esta minha rica oportunidade tenha servido para que você possa entender algo mais da palavra de Deus. Eu estou muito feliz porque ao sentar aqui hoje e ouvir os louvores falando em oração, ouvir os que me antecederam aqui falando de oração, eu tenho certeza que o Espírito Santo gostaria que hoje nós pudéssemos ouvir e meditar sobre a oração. Senhor meu Deus, Paizinho de misericórdia, felizes estamos aqui na sua casa. Como é bom estar aqui para te adorar, para falar, para meditar, para louvar através da sua palavra. Nós estamos muito felizes porque o Senhor está presente desde o início, confirmando que hoje o Senhor gostaria que a gente falasse sobre oração. Espero que os irmãos internautas, os irmãos aqui da igreja tenham entendido que a oração é a nossa armadura, é a nossa poderosa arma para nos revertermos mais da palavra de Ti, Deus nosso Senhor, para que nós possamos buscar, para que nós possamos perdoar, para destravar o caminho da nossa oração, chegar até Ti, meu Paizinho. E nós oramos, te pedimos em nome de Jesus Cristo por dias melhores, para que as pessoas que estejam adormecidas, Pai, na fé, as pessoas que estão com o coração precisando de ser quebrantadas pelo Espírito Santo, que possam vir louvar, adorar e vir para a sua igreja, pois Ti mesmo disse, Pai, é bom que os irmãos estejam na sua casa para orar. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.